O Ceará não quer deixar o campeonato acabar rápido, não, viu, irmão? Venceu mais uma vez agora no Castelão contra o Avaí 2-0 e subiu o sarrafo do porteiro, né? O porteiro do G4 agora tende a chegar a 62 pontos. Quando a gente analisa aqui a tabela de classificação, o Ceará chegou a 57 pontos conquistados em 35 jogos, um aproveitamento ali de aproximadamente 54,3%. Se o Ceará mantiver esse aproveitamento, tende a chegar a 62 pontos. E aí, para tu subir, seria 62 mais 1. E óbvio, pela sequência do Ceará, a lógica é que o Ceará chegue no mínimo a 62, porque ele vai ter um jogo fora de casa agora contra o Botafogo de São Paulo, que é bem plausível o Ceará pontuar fora de casa. Depois ele pega o América Mineiro na penúltima rodada, possivelmente o América Mineiro não querendo mais nada no campeonato, e é possível ele pontuar, e depois pega o Guarani. Então, é bem plausível o Ceará chegar ali pelo menos a 62, 63 pontos, e talvez até 64. Os 66 ele vai ter que vencer todos os jogos. Se ele vencer todos os jogos, o Ceará vai subir, pô. Muito provavelmente, se o Ceará fizer 66 pontos, ele vai subir para a Série A. Quem é que vai sair do G4? Ou o Sport e o Mirassol. São os dois focos atualmente. O Santos não cravou seu acesso matemático ainda, porque o Ceará acabou de vencer do Avaí. Mas o Santos, ele no mínimo vai chegar a 68, 69 nos próximos 3 jogos. O Novo Horizonte já está com 63. Então, o Novo Horizonte, pela sequência que tem, vai para 2 jogos em casa agora, ele no mínimo vai chegar a 66, 67 e não vai ser ultrapassado mais pelo Ceará. Então, o alvo do Ceará é o Sport e é o Mirassol. Amanhã o Sport joga na segunda e na terça quem joga é o Mirassol. Então, assim, são os dois grandes focos atualmente do G4. No caso do Ceará, né? Porque é o único time que, de fato, tem possibilidade de real de assumir esse G4 aí daqui para o final da Série B. Parênteses, veja como o futebol muda muito rápido. 2 rodadas atrás, eu não estou nem falando da torcida do Sport, tá? Eu estou falando de uma parcela significativa da torcida do Ceará. Do próprio Ceará. Não, pô, precisa secar o Sport, mas não. O Sport muito provavelmente vai brigar pelo título e o acesso está praticamente garantido matematicamente. Hoje, não, vamos secar o Sport, pô. O Sport é o principal alvo, vai jogar fora de casa mais uma vez contra o Operário. Jogo dificílimo lá em Ponta Grossa, então vamos secar o Sport. Veja como tudo muda muito rápido. Se o Sport ganhar amanhã, o alvo passa a ser totalmente no Mirassol, que vai pegar o Coritiba lá em Mirassol. E aí é o seguinte, pela situação de tabela. Independente do que acontecer no jogo do Sport amanhã, o Sport ele é bom secar o Mirassol também para ele não chegar, sei lá, a 62. Porque se o Mirassol possivelmente ganhar esse jogo do Coritiba e o Sport não ganhar, de fato o Sport cai mais uma posição e passa a ser o grande alvo do porteiro do G4, que hoje é o Ceará. E aí é o seguinte, velho. Como é que é a situação do Sport de tabela, né? E de cenário para o jogo de amanhã? Velho, o Sport ele vai ter que desesperadamente pontuar. Eu não vou aqui falar que tem que obrigatoriamente vencer, porque a gente tem 2 pontos a mais do que o Ceará. Se empatar, vai a 60, abre 3 pontos de novo do Ceará, vai jogar um jogo na Ilha do Retiro contra a Chapecoense, que nesse momento está lá na parte de baixo da tabela, está na 13ª colocação com 40 pontos. De certo modo, ainda está tranquilo na briga para não cair, mas ainda não está com um campeonato garantido que vai permanecer na Série B, mas teoricamente é um jogo que você projeta 3 pontos do Sport contra a Chapecoense. E o Ceará vai jogar fora de casa contra o Botafogo de São Paulo, que é outro time também que briga para não cair. Então, é natural essa oscilação do Sport, sim. Perder para o América Mineiro não é nenhum absurdo. Meu Deus, é o fim do mundo, não é? E se o Sport amanhã não ganhar do Operário, pelo menos que empate, pontue, faça um ponto, chegue a 60. A gente pode abrir 3 pontos e depois no jogo contra a Chapecoense a gente abrir mais 2 e voltar a abrir 5 pontos de distância. Então, não tem pandemônio, não está nada acabado para o Sport, não tem nada desesperador. O que tem de desesperador tem que pontuar. O Sport amanhã não pode perder o jogo não, pô. Se o Sport perder o jogo de amanhã e o Mirassol hipoteticamente ganhar ou pontuar contra o Coritiba, o Sport tem riscos bem razoáveis de não subir mais, pô. De um acesso quase que garantido, o Sport já passa a ficar com riscos bem consideráveis de não subir mais. Porque amanhã, nesses 2 jogos fora de casa, você projeta, porra, no pior dos cenários vai somar 1 ponto. Se o Sport voltar para a Ilha do Retiro com nenhum ponto conquistado, aí o primeiro título, para quem ainda acredita nisso aí, que eu larguei de mão, pode ser que se ganhar amanhã, ganhar outro jogo, a gente pode voltar a debater sobre isso, mas nesse momento, meu irmão, é o foco no acesso. Então, se o Sport não pontuar amanhã, é desesperador a nossa situação na briga para subir, sem dúvidas. Já passa a entrar os times da temporada anteriores. E tu tá falando que isso vai acontecer? Não, tô falando não. Só tô colocando um cenário hipotético aqui, que o jogo ainda nem começou. É amanhã, 7 horas da noite,
lá em Ponta Grossa. Então, o cenário para o jogo do Sport é o Ceará jogou a responsabilidade, jogou a pressão para cima do Sport, como jogou a pressão para cima do Mirassol também. É pela razão óbvia, né? Tá a 2 pontos do Sport e a 2 pontos do Mirassol. Beleza, esses dois times não jogaram ainda na rodada, mas naturalmente empurram a pressão muito grande para esses times desesperadamente ter que pontuar. Bom, essa é a análise de tabela, tá, gente? Parcial, porque a rodada não acabou ainda. O Sport joga amanhã, vai ter jogo da Ponte Preta contra o Paysandu, depois Ituano contra o CRB. Aí na terça-feira tem o América Mineiro, que ainda tem chances remotas aqui de subir, e tem justamente o Mirassol contra o Coritiba. Isso aí é um papo para depois. Detalhe, Eric Puga fez mais um golzinho hoje, chegou a 12 gols marcados, assumiu a artilharia da Série B nesse momento. Essa análise geral, inicial aqui de tabela, vamos passar para a análise do jogo e dos gols aqui para vocês. Antes disso, recadinho para vocês da Montenegro Cargas, é a melhor transportadora que tá tendo. É carga, viu, pai? E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Primeiro, rapaziada, pegando aqui uma análise geral do que foi o jogo, o Ceará foi melhor do que o Avaí em toda a partida, de certo modo. Primeiro tempo muito travado, muito batalhado, o Avaí conseguiu conter o ímpeto do Ceará. O Ceará não produziu quase que absolutamente nada em todo o primeiro tempo. O Avaí, que tem uma das melhores defesas da competição, como visitante é o 7º, é o 8º melhor visitante da competição também. Então é um time chato de ser batido. O Avaí é o 7º colocado, jogando fora de casa. Então não era um jogo tão fácil assim para o Ceará. Mas claramente o Avaí já vem numa decadência, no declínio há um bom tempo, meio que já largou o campeonato, depois principalmente a derrota contra o Sport, ficou com chances quase que remotas, quase que zero, né, a chance do Avaí subir, então naturalmente foi perdendo um jogo atrás do outro, e hoje deu a lógica. Agora é aquilo, né, primeiro tempo muito equilibrado, o Avaí estava fazendo aquela famosa cera boa de lei, travando muito o jogo do Ceará, conseguindo marcar muito bem, os zagueiros muito seguros nos lances, mas em contrapartida no ataque não fazia quase que nada. A grande chegada do Avaí no jogo foi num cruzamento aos 22 minutos e saiu um desvio de cabeça do jogador do Avaí, acho que foi do zagueiro do Avaí. E Bruno Ferreira faz um milagre, ele desvia a bola com a ponta de dedo, pum, a bola pega no travessão e sobra para o jogador do Avaí fazer 1-0 para o Avaí. Só que estava impedido por, sei lá, 30, 40 centímetros. O impedimento foi marcado de forma correta. Então, a grande chegada, de fato, real do primeiro tempo foi do Avaí. Mas Bruno Ferreira foi lá e fez um milagre. Beleza, termina o primeiro tempo 0-0. Mas para mim estava claro que o Ceará voltaria para o segundo tempo com a pressão ainda maior. O Léo Condé mexeu bem, colocou logo o Lucas Mugni no intervalo, né, no início do segundo tempo, e Lucas Mugni entra, dá assistência para o gol de Puga e faz o gol 2-0 matando a partida. Vem no segundo tempo, é aquilo. É um jogo muito, assim, bem com a cara do que todos nós já projetávamos. O Ceará pressionando muito, marcando muito em cima, tentando amassar o Avaí, não necessariamente com envolvimento de grandes trocas de passe, colocando o Avaí na roda, mas aquela pressão que, a todo momento tá gerando uma cobrança de escanteio. A todo momento a defesa tem que tirar a bola por cima, por baixo, em cruzamentos das laterais. A todo momento tem 3, 4, 5 jogadores do Ceará dentro da grande área. Então, é aquela pressão, aquele volume ofensivo que deixa o adversário desconfortável em todo o jogo. E mais uma vez, o Avaí não fazia nada ofensivamente, absolutamente nada. E o segundo tempo, mais uma vez, o enredo foi igual, basicamente, só que o Ceará com um pouquinho mais de volume e criando mais chances perigosas de fato, exigindo o goleiro do Avaí, César, a já fazer boas defesas. Teve o chute de Puga antes do gol, que o zagueiro o lateral, Marcos Vinícius, salvou uma bola de peito, né? Peito-ombro praticamente ali, se não seria gol do Ceará já. O Ceará veio imprimindo um ritmo muito forte. Agora, a forma como o Avaí tomou o gol é inadmissível, pô. Em tela aqui para vocês, cruzamento do Lucas Mugni. E tipo assim, Puga tá literalmente sozinho dentro da pequena área. Tipo, não tem ninguém marcando ele. Isso é que eu fiquei assustado. Marcos Vinícius, que é o lateral direito, que estava marcando, de certo modo, bem Puga durante todo o jogo, ele estava aqui na trave, ó. Tava aqui na trave, porque se sem a finalização ele poderia salvar aqui. Normalmente isso acontece muito. Os treinadores colocam um jogador para ficar marcando aqui, né, o gol. Beleza. Só que, tipo, alguém tinha que marcar Puga. E literalmente ele tá livre o tempo inteiro. Uma coisa é, porra, ele se desvencilhou da marcação, o zagueiro esqueceu ele por um segundo, vacilou ali no timing da bola. Beleza.
você já vai criticar. Agora, não ter ninguém marcando Pulga é uma loucura, pô. Tipo, ó, o tempo todo o Pulga está livre, leve, muito solto. O erro de comunicação aqui e de marcação do Avaí foi gritante nesse lance. E Pulga pega a bola, artilheiro da Série B, domina muito bem, muito frio no lance. Ele até fala calma, 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 porque de fato ele foi muito inteligente, não é um gol tão fácil assim. O clima já estava de tensão no Castelão e tal, o Ceará pressionando, mas estava 0-0 o jogo, né? E o 0-0 seria um péssimo resultado para o Ceará. E aí Pulga, ele, ao invés de, sei lá, pegar de primeira, que seria um gol mais difícil de ser feito, ele domina e finaliza para fazer 1-0 para o Ceará. Depois do gol, o Ceará continua melhor, continua pressionando mais e faz o segundo gol. Vou até trazer aqui para vocês o gol de Saulo Mineiro. Foi mal, Saulo Mineiro não. O gol de Mugni. Por falar em Saulo Mineiro, para mim ele foi o melhor em campo, tá? Assim, eu sei que uma torcida do Ceará, uma parte critica muito ele, porque ele tecnicamente deixa a desejar, e eu até concordo com isso. Não é um grande jogador tecnicamente. Ele é meio que, eu tô exagerando aqui um pouco, mas ele é meio que o Gustavo Coutinho do esporte. Entre aspas, tá? Entre aspas. Porque já vai ter gente falando, não, ele é mais veja essa temporada. É só por característica, que é um cara forte fisicamente, e que é um centroavante, né? Só que ele tá jogando mais como um ponta pela direita. E Saulo Mineiro tá ganhando todas as divididas pela ponta, pô. É infernal marcar Saulo Mineiro. Eu diria que, assim, em vários jogos é até mais chato marcar Saulo Mineiro do que Pulga. Não porque Saulo Mineiro tem um drible espetacular, tem uma ginga sensacional, não, pô. É porque ele é muito forte fisicamente. Ele vai ganhar as divididas na maioria das vezes. E a Série B pede muito isso. E Saulo Mineiro ganha lá no meio-campo, na origem da jogada, sai fazendo a transição aqui e acha um passe para Lucas Mugni, um belíssimo passe por sinal. Mugni domina e já dá um tapinha com a perna esquerda para fazer o 2-0 para o Ceará. Então, Mugni entrou, fez o gol, deu assistência. Saulo Mineiro deu assistência para o gol do Mugni. Pulga fez o golzinho, mas para mim o melhor em campo hoje foi Saulo Mineiro. Velho, o cara foi um monstro fisicamente em campo, assim, impressionante como ele ganhava todos os duelos e foi importante para o Ceará vencer a partida no jogo de hoje. Mas óbvio, né? Fica o destaque para quem fez os gols. Pulga e Lucas Mugni, tá? Bom, rapaziada, é isso basicamente. Depois a gente traz aqui a análise do jogo do Sport contra o Operário e tal, ainda mais situação de tabela. Sequei, não vou negar, não deu certo, o Ceará venceu 2-0, foi merecido sim. Entre aspas, era a lógica do que se projetava na tabela planejada. Na minha tabela planejada, o que eu acho, né? Eu projetei o Ceará fazendo 4 pontos nesses 2 jogos em casa, contra a Avaí e América, já somou 3. Agora torcer para eles empatarem contra o América Mineiro, né, no Castelão. Tem que ver como é que vai chegar o América aí nessa penúltima rodada. Se vai chegar vivo ou não. Eu vou torcer para o América vencer os jogos que tem ainda. E sobre o próximo jogo, agora o Ceará vai para São Paulo, né, pegar o Botafogo de São Paulo lá em Ribeirão Preto, e é um jogo fora de casa. Esse é um dos jogos factíveis para o Ceará tropeçar. Eu acho que esse do Guarani, eu acho que o Ceará vai vencer. E aí é torcer para o Ceará tropeçar, ou contra o Botafogo de São Paulo ou contra o América, porque se o Ceará ganhar tudo, ele vai subir, e o Sport tem sério risco de não subir se o Ceará ganhar tudo, tá? Só colocando esse tipo de cenário aqui. Então, não tá nada garantido para ninguém, sendo bem sincero, o Sport não subiu, retiro o que eu disse lá atrás, e eu não tô retirando isso hoje, não. Já venho retirando isso faz umas, sei lá, 2, 3 rodadas. O Sport não subiu ainda, tá no risco de não subir? Sim. Tem que pontuar amanhã desesperadamente. Não tô nem entrando no debate da vitória. Porque se vencer, aí volta a abrir 5 pontos, já volta a se pensar em talvez um possível título, aí tem que ganhar da Chapecoense para abrir uma gordura ainda maior. Aí o acesso, ele praticamente se encaminha amanhã se o Sport ganhar. Heitor, tu tá confiante que o Sport vai ganhar? Tô não. Mas vamos aguardar. Abraço para todos vocês, estamos de volta mais tarde, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. Valeu, gente, tamo junto.